Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Momento CBJ desta quarta-feira, hoje dia 13 de abril, excepcionalmente estamos neste horário aqui, que o Momento CBJ sempre vai ao ar por volta das 4h50 da tarde, 10 para as 5 da tarde, e hoje temos muita informação, a sessão ordinária acabou agora há pouco, quero te convidar para você ficar com a gente e acompanhar as últimas informações da Casa do Povo. E você vai ver no programa de hoje, reflexos da crise econômica, projeto quer ônibus de graça para desempregados. Você vai saber como vereadores encaram os desafios da economia e da política. Seu bolso, como investir em tempos de turbulência. E tem ainda, emenda no projeto da Lote, pode mudar mapa de ruas do aventureiro. Vem comigo ver o que é notícia na Câmara de Joinville. O Momento CBJ está no ar. Vem pra cá, vem pra cá. Muito bem, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Hoje, excepcionalmente, né, Bianca? O nosso Momento CBJ está ao ar agora, são 7h02, estamos ao vivo. Aliás, já quero até aproveitar para você, se gostou ou criticou ou quer fazer alguma crítica, por favor, vá até as nossas redes sociais, /Câmara Joinville. Se você gostou ou se você quer fazer alguma crítica, seja muito bem-vindo também, que com a crítica a gente cresce também, não é, Bianca? É isso mesmo, e uma boa noite especial a todos que estão sintonizados no canal 16 e nos acompanham nessa edição especial do Momento CBJ. Bom, assuntos importantes agora, né? 3, lote, comissões e a sessão. Isso mesmo. Vamos começar então, já que são muitos assuntos, a Câmara teve vários trabalhos na tarde de hoje, inclusive na sessão. Vamos lá, conforme uma lei federal de 2010, a instituição de datas comemorativas no território nacional deve passar por uma audiência pública que reúna interessados no projeto de lei que cria as datas. A Câmara realizou no dia 1º de março uma audiência pública para discutir projetos de lei que pretendem instituir datas e períodos comemorativos no município de Joinville. Hoje, a Comissão de Legislação conduziu a segunda audiência pública para debater projetos que criam as seguintes datas: Dia do Bandoneon, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, o mês Junho Vermelho relacionado à doação de sangue, a Semana Municipal do Esporte Amador, a Semana Círculo de Oração Masculino Intercessores do Rei, o Dia do Torcedor Tricolor e o Dia do Gari. Esses foram os destaques da audiência pública. Mas durante a tarde, a Câmara também realizou as reuniões de proteção civil e também a Comissão de Finanças, que na pauta constavam 6 projetos do Poder Executivo de abertura de crédito adicional suplementar. Ou seja, todo ano a Prefeitura tem um orçamento definido, mas no decorrer do ano, quando é necessário uma transferência de valores de uma área para outra, o prefeito manda para a Câmara projetos como este para serem analisados pelos nossos vereadores. E na sessão que você estava acompanhando aqui, 2 projetos foram aprovados relacionados à telefonia celular. Eles permitem a instalação de antenas na região do Fátima e também de Piraberaba. Eles foram aprovados em primeira votação, mas voltam para a sessão para serem discutidos novamente e votados na segunda votação. Daí sim, eles seguem para a sanção e aprovação do prefeito de Joinville. Na Tribuna Livre, a JorPM esteve presente hoje falando sobre a cartilha da Boa Construção Civil, com instruções para a contratação de serviços nessa área. Agora o Momento CBJ abre espaço para a cobertura especial da Lote, a cidade do futuro. O projeto de lei de ordenamento territorial já tem agendada a primeira audiência pública no dia 28 de abril. Moradores da região do Aventureiro vão poder opinar sobre o projeto e as emendas sugeridas pelos vereadores desde o ano passado. Essas emendas são sugestões de mudanças ao texto original da Lote, apresentado pela Prefeitura. Hoje, vamos conhecer a emenda de número 8, que pode trazer mudanças para o Aventureiro se for aprovada. Essa emenda transforma em faixas viárias algumas ruas do bairro que fica na região nordeste de Joinville.
Como você vai ver na sua tela, faixas viárias são vias mais movimentadas, onde os prédios são mais altos, com pontos comerciais e passagem de ônibus. Geralmente, as faixas viárias são avenidas, mas isso não é uma regra. A proposta de emenda quer transformar em faixas viárias as seguintes ruas do Aventureiro. Acompanhe comigo. Nós temos ali as ruas, o nome das ruas na tela. Produção, podemos colocar o nome das ruas. São, olha, um total de 9 ruas que vão ser transformadas. A Martinho Vambiene, a Rua Santa Luzia. São 9 ruas no Aventureiro. Esse mapa completo, a relação das ruas, você pode acompanhar no nosso site da Câmara. No link Comunicação tem o blog da LOTE. Ali cada emenda está bem detalhada com o autor da emenda e também que ruas que elas vão fazer essa mudança. Então, essas ruas do Aventureiro que vão se tornar faixas viárias, elas vão se tornar, e isso quer dizer que a vizinhança também vai mudar, porque vai ter comércios e vai ter prédios mais altos, por exemplo. Nós já temos na tela as imagens. Então, ó, agora sim, nós temos as novas faixas viárias de Joinville. Rua Martinho Vambiene, a Rua Doutor Miguel Alves Castanha, a Rua Dilma Virgínia Garcia, a Rua Haroldo Maú, a Rua Maria Regina Cloque Russi, Rua Santa Luzia, Rua Evaldo Martins Junques, a Rua Hilário Teixeira e a Rua Prado. São essas 9 ruas. Agora, se você acompanhou, provavelmente muitas dessas ruas você já conhece. São ruas do Aventureiro que podem se tornar, sim, faixas viárias. E isso quer dizer que a vizinhança vai mudar, com comércios e prédios mais altos, por exemplo. Vale lembrar, essa é uma proposta de emenda e precisa ser aprovada nas comissões e no plenário para fazer parte do texto do projeto. As outras emendas que mostramos aqui no programa estão no YouTube da Câmara. Assista e entenda o que cada proposta pode mudar no seu bairro. Essa foi a 8ª emenda da LOTE que você acabou de conhecer. Eduardo, uma mudança importante ali na região do Aventureiro. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Bianca, muito obrigado pela participação. Até segunda-feira que vem. Até segunda. Gente, olha, a situação não está fácil, né? Para ninguém, não é mesmo? Nesta semana decisiva em que o país volta a discutir o impeachment de um presidente 14 anos depois da queda de Collor, nós estamos sendo bombardeados por notícias ruins na economia. O desemprego, um dos maiores medos dos brasileiros, assombra também os joinvilenses. Vamos ver alguns números na cidade na sua tela. No ano passado, 10.000 vagas de trabalho foram fechadas em Joinville. Segundo o Ministério do Trabalho, a maioria das vagas foram fechadas na indústria. 8.700 a menos no ano passado. A maioria dos demitidos foram operadores da linha de montagem. E se o cenário de empregos não vai bem, quem sofre é você. Nós conversamos com vereadores sobre os desafios do país. Adilson Mariano, do PSOL, acredita que a crise é internacional. Segundo o vereador e historiador, se trata de mais uma crise do capitalismo. É uma crise internacional do capitalismo. Meu Deus do céu, que está afetando todo mundo. Nós estamos vendo aí, é só ligar as televisões e nem aparece tudo o que está acontecendo. A gente vê o povo se manifestando em todos os países. Porque diante da crise, o que está acontecendo? Os governos estão cortando direitos dos trabalhadores da juventude. Direitos que foram conquistados com muita luta no decorrer da história do movimento dos trabalhadores da juventude estão sendo simplesmente arrancados pelos governos que estão a serviço do capital, porque a crise do sistema que está colocada faz com que os governos que estão a serviço dos ricos cortem os direitos do povo para manter os lucros dos ricos. A nossa proposta de como sair dessa situação, nós entendemos que enquanto persistir o capitalismo, ele vai sempre estar nesses processos de crises cíclicas, onde tem crises que são extremamente longas, que é o que nós estamos vivendo hoje. Uma crise longa de superprodução, onde não existe uma perspectiva de saída por parte dos que controlam o sistema, e aí eles fazem o quê? Cortam o direito dos trabalhadores. O Momento CBJ ouviu também o vereador Maurício Peixe, do PR. Para ele, o país enfrenta uma crise moral que reflete na vida das famílias. Acompanhe.
A verdade é o Brasil que está passando por uma grande crise ética, moral, econômica e principalmente política. Essa instabilidade, ela reflete-se nos municípios, tanto na esfera política como também das pessoas, das empresas. O que nós temos visto são várias empresas já fechando e outras demitindo os seus trabalhadores. E o que dá dignidade ao ser humano, à cidadania, é o seu trabalho, a sua renda. E quando falta isso, todo mundo sofre, a família sofre. Então, estamos passando por um momento turbulento, de mar revolto, e que esperamos e pedimos a Deus para que isso passe logo. A situação não está fácil realmente, né? E olha, enfrentando também problemas na arrecadação, a Prefeitura de Joinville faz cortes para economizar. A ideia é cortar 60 milhões, o que pagaria os salários de um mês dos servidores públicos. Segundo o prefeito Dudeler, a cidade perdeu 15% na receita. Ele falou isso no Momento CBJ de número 100. Vamos rever um trecho da entrevista. Olha, isso nos obrigou a uma contenção forte dos nossos gastos. Anunciamos um gasto que está em curso, um corte de 60 milhões de reais, que corresponde mais ou menos ao valor mensal de uma folha de salários, que é de 62 milhões de reais, e com isso nós estamos conseguindo honrar os nossos compromissos básicos, especialmente aqueles voltados na área da saúde e da educação. No ano passado, a Câmara devolveu 8 milhões de reais à Prefeitura. O dinheiro pode ser usado para pagar servidores, segundo o presidente Rodrigo Facchini, o presidente da Câmara de Vereadores. A crise também rende projetos na Câmara de Vereadores. O vereador Sidney Sabel, do PP, quer dar passe livre aos desempregados. O vereador está aqui. Boa noite, vereador, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estudos. O vereador, conta pra gente como surgiu a ideia desse projeto. Boa noite, Eduardo. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação estar aqui para apresentar, né, o nosso trabalho aqui nesta casa. E essa situação surgiu devido à circunstância que, né, vivemos, estamos passando um momento desagradável economicamente. Sem dúvida. E então nós tivemos essa sugestão apresentada nessa casa a fim de proporcionar, né, ao indivíduo, ao munícipe que está desempregado, né, que ele continue cursando o curso profissionalizante e técnico na Fundamas, e com isso isentando ele por um período de até 3 meses ou 120 passagens, para que ele possa concluir o curso e voltar o quanto antes ao mercado de trabalho. Vereador, e se for aprovado, o que será preciso para que o trabalhador desempregado seja beneficiado com o passe livre? Ele tem que estar, primeiro, desempregado, né, comprovar que recebeu a última parcela do seguro-desemprego e também estar matriculado no Fundamas. Esses seriam os critérios utilizados para comprovar e dar direito a esse benefício. E como está a tramitação desse projeto, vereador? Bom, nós temos entrado agora nessa casa, está na comissão e vai ser analisado pelos técnicos e pelos vereadores, né, da Comissão de Legislação, Comissão de Finanças, e aí depois nós vamos debater isso em plenário. Bom, acho que é a torcida de todos aqui para que esse projeto seja aprovado. Parabéns, viu, vereador? Boa sorte. Obrigado. Até mais ver. Bom, a situação realmente está difícil e de quem está procurando emprego, então, nem se fala. E quem tem algum dinheiro para investir, tem dúvidas do que fazer, a gente te ajuda. Veja dicas de um consultor sobre onde colocar a sua grana em tempos de incerteza na economia. Com relação ao investimento nesse ano, que nós estamos com uma grande incerteza política, e isso agrega risco. E falando de risco, a gente sempre tem que trazer a figura de os investimentos não se comportarem da forma esperada, seja na renda fixa ou na renda variável. Portanto, hoje uma indicação seria de 10 a 15% em renda variável. Quando eu falo de renda variável, estou falando sim de Bolsa de Valores, que pegue um fundo de investimento em Bolsa de Valores, que replique o Ibovespa. Por quê? Resolvendo essa situação política, que não parece estar próximo, a tendência de valorização é muito grande. 70% em pré-fixado, por quê? O risco
do Brasil ele está extremamente elevado. Isso faz com que a taxa de juro fique alta por um prazo longo. Por quê? Eu acho que dificilmente essas taxas se manterão nos próximos anos. Na realidade, eu espero que não se mantenham altas pelo bem da economia. E por fim, algo em torno de 20%, de 20%, 15% em pós-fixado, acompanhando a taxa Selic. Pois é. Bom, a Câmara faz um alerta agora, queria chamar a atenção de você que está assistindo ao Momento CBJ. A Câmara faz um alerta contra a gripe A e orienta os servidores e a comunidade a adotarem os hábitos de prevenção. Lavar as mãos várias vezes ao dia, principalmente antes de consumir algum alimento e após tossir ou espirrar. Evitar aglomerações, ambientes fechados, manter os espaços ventilados e utilizar álcool em gel para higienizar as mãos. Bem, essas são só algumas das dicas, mas a vacinação anual é a principal medida para prevenir a doença. E para que com o aumento do número de mortes por gripe A em Santa Catarina, o vereador Jaime Evaristo, do PSC, através de uma moção, apela ao prefeito a um programa de vacinação da gripe na residência de pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldade para se deslocar até o posto de atendimento. A campanha de vacinação foi antecipada em Santa Catarina para o dia 25 de abril em todas as unidades básicas de saúde. Bom, antes de a gente encerrar, eu quero passar os nossos contatos para falar com a nossa equipe de jornalismo. Você pode mandar um e-mail para o jornalismo@cbj.sc.gov.br ou pode entrar em contato também pelo WhatsApp, o telefone aí na sua tela, 88737517. Peço aí para você colocar na agenda do seu celular. E para conferir as notícias da Câmara, acesse o nosso site no www.cbj.sc.gov.br. E também acompanhe os nossos perfis no Twitter, no YouTube e no Facebook. É só colocar /Câmara Joinville, tudo junto e sem acento. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 para as 5 da tarde. Boa noite e até lá.